Outra informação importante ainda relacionada a essa questão da estratégia de sincronização. No caso do Proteus, conforme eu comentei com vocês, o Proteus, para enviar as fotos dos funcionários, eu posso vincular essas fotos através do Clock-in. Só que eu também posso ter essas fotos no Proteus, lá no cadastro de usuários. O que pode ser feito é extrair essas fotos do cadastro de usuário e você exporta essas informações do Proteus para um diretório, uma pasta. Normalmente essa pasta fica dentro da Proteus Data. Mas esse não é o foco do nosso treinamento hoje, então nesses casos de dúvida peço que vocês procurem a equipe de produto de cadastros do Proteus, do Siga GPE. Tá? No caso aqui, para exemplificar para vocês, eu coloquei uma foto. Eu criei uma pasta, nome Shared, aqui na minha pasta de downloads mesmo, e eu coloquei aqui um avatar. O nome do arquivo de foto, esse nome, quando você exporta as fotos do Proteus, as fotos já vão vir com o nome do campo RA_bitmap, é um campo da tabela SRA, né? E então as fotos já vão vir com essa nomenclatura. Isso é muito importante, que as fotos tenham essa nomenclatura ou que tenham a nomenclatura que é o grupo de empresas do Proteus, então no meu caso é o T2, a filial do funcionário, então no meu caso eu tenho a filial LMG01, mais a matrícula desse trabalhador. Então eu tenho um trabalhador que a matrícula dele é 0008. Então para o Proteus é essas duas formas que ele vai capturar a informação. Ou ele vai respeitar a informação da RA Bitmap, ou ele vai pegar essa informação que é a concatenação dessas três informações. Grupo de empresas do Sigamate, filial mais matrícula. Tá? Nesse caso aqui é só um caráter exemplificativo para vocês, então eu tenho o diretório de fotos. Como é que eu envio essas fotos que estão num diretório para a plataforma Carol? Eu vou aqui no 2C então, na tela inicial, eu vou em Add Database. Aqui eu vou selecionar diretório e aí eu vou colocar o nome dessa conexão, fotos. Eu vou enviar para o ambiente How-To e eu preciso enviar isso para TOTOS Proteus, que é o meu conector TOTOS Proteus. Aqui já existe uma staging table chamada Shared, que está mapeada para as imagens. Por isso que o meu diretório tem que ter o nome de Shared, porque esse diretório é a nomenclatura padrão quando você exporta essas fotos do Proteus. Selecionei aqui diretório, coloquei o meu environment, meu conector. O token de autenticação ele vai pegar o da primeira conexão que a gente fez. Isso não tem problema porque os dois estão utilizando o 2C. Então a conexão com a Carol é uma só. Vou colocar em Next Configure. Aqui eu preciso informar o diretório onde essa pasta está gravado. Então eu vou copiar aqui o meu diretório do Windows Explorer, vou colar aqui. Do lado direito eu posso fazer um filtro dos tipos de arquivo que eu quero mandar para a plataforma Carol. Nesse caso eu não vou colocar filtro nenhum, ou seja, os formatos que ele encontrar nesse diretório ele vai transferir para a plataforma. Então nesse caso eu vou deixar em branco, vou colocar em Add Database. Mais uma vez, ele vai pegar o nome desse diretório, lembra que eu coloquei Shared. Ele vai olhar lá na plataforma. Tem alguma entidade, alguma staging table que se chama Shared? Tem. Então ele deu match. Eu poderia colocar outro nome? Sim, só que não daria match. Esse dado iria chegar na plataforma e ele não ia ter mapeamento. No caso, o mapeamento está na Shared. Então eu coloquei a mesma nomenclatura. Aqui eu poderia habilitar direto. Não vou. Por quê? Eu vou em Select Entities. Aqui o diretório ele não funciona com estratégia de sincronização online. Ele é um diretório do Windows. Eu não tenho como criar triggers, gatilhos para ele funcionar. Então ele vai funcionar como Sync by Full Load, né, no formato batch. Ou seja, eu envio lotes para a plataforma. E nesse caso, conforme eu expliquei há pouco, a minha sincronização está todo dia às 8 horas da noite. Então aqui eu marquei para assim que eu habilitar a tabela ele vai mandar uma carga. Mas aí todo dia às 8 horas da noite ele vai mandar uma nova carga. Se tiverem fotos novas, ele vai mandar as fotos novas. E ele também vai mandar as fotos antigas repetidas, tá? E a plataforma vai acabar consolidando esses registros, matando os registros duplicados.
ok? O Sync by Value, nesse caso, ele também não vai ter como funcionar, porque eu não tenho um campo para fazer o controle de valores. Então, nesse caso, é só o Sync by Float. Então, vou dar um Save and Return. Aqui não vou colocar nenhum filtro e vou dar um Enable. Habilitada a minha tabela shared, vamos dizer assim, minha entidade shared. Então aqui, ó, o 2C ele já criou a conexão com o nome fotos e aqui embaixo ele está gerando o payload. Então o que é isso? O 2C ele está pegando essas informações desse diretório, ele está comprimindo essas informações e mandando para a plataforma Carol. Por se tratar de fotos, as fotos naturalmente são maiores. Uma foto é muito maior que um conjunto de dados do banco. Então, naturalmente, as fotos demoram um pouco mais para ele gerar o payload, um pouco mais para ele transmitir essas fotos para a plataforma Carol, ok? Mais uma vez, se tiver algum problema de envio, essas informações vão estar relacionadas aqui no console do 2C. Nesse caso aqui ele conseguiu comprimir os arquivos já, e olha aqui do lado direito, ele mandou as informações para a plataforma. Um problema muito comum aqui é o tamanho da foto. Existe um problema de banda de internet. Então eu não consigo mandar arquivos superiores, salvo engano, a 40 megas. É difícil, por mais qualidade que a foto tenha, a gente está falando da foto de um funcionário, 3x4, dificilmente você vai ter uma foto muito maior que 40 megas. Então isso daí é uma limitação da própria banda da internet e para ele fazer o envio desse dado. Então fotos grandes causam problemas de conexão, ok? Mas aqui a informação já foi transferida para a plataforma Carol. Aqui, mais uma vez, o dado está sendo trabalhado pela plataforma, ele deve demorar algum tempinho para chegar. Na verdade aqui eu atualizei a página, ele já chegou, porque são duas fotos, de um tamanho pequeno. Então eu acabei de enviar, esse dado acabou de chegar na plataforma. E lembra aquela informação que eu falei para vocês? Do nome do arquivo? Então eu tenho esse arquivo aqui, ó, rbtotos. E eu tenho outro arquivinho, foi as duas nomenclaturas que eu coloquei. E eu preciso que esteja dessa forma, porque existe uma regra no Proteus para poder fazer a leitura dos dados. Conforme eu falei para vocês, o Proteus ele tem um campo chamado RA_bitmap. Por padrão, ele vai vincular as fotos por esse campo. Tá? Então ele vai pegar o funcionário que tem essa informação e vai atrelar ele àquela foto, ok? Quando eu não tenho o RA bitmap alimentado, o que o Proteus vai fazer? Ele vai fazer uma junção dos campos Company Code, ele vai fazer uma junção do campo matrícula e do campo filial. Então, se vocês se recordam naquele código que eu coloquei, é a concatenação desses três campos, ok? Tá? Mas aqui a gente já pôde ver que os dados foram enviados para a plataforma Carol. Daqui em diante eu vou tratar em outros vídeos para mostrar como é que esses dados chegaram até o Clock-in, como que eles chegaram na plataforma, como que eles foram transformados e como é que o Clock-in se alimenta dessa informação. Tá ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.